A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que bênção de Deus, que alegria poder estar aqui novamente com os irmãos para fazer o comentário de mais uma lição bíblica da escola dominical da classe de adultos. Uma alegria muito grande para mim, privilégio, poder me dirigir aos irmãos para comentar lições tão especiais. Hoje é a lição de número 2, que tem por título Saulo de Tarso, o perseguidor. Amados irmãos, prestem bem atenção a essa lição, que ela é muito interessante, bem instrutiva a todos nós. O texto áureo está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A verdade prática diz assim: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. A leitura bíblica para essa lição está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versículos 1 a 3, capítulo 22, versículos 4 e 5, e capítulo 26, versículos de 9 a 11. Atos, capítulo 8, versículos de 1 a 3, diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Atos 22, versículos 4 e 5 diz: Persegui este caminho até à morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 9 a 11, diz: Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Amados irmãos, nessa lição, eu quero mostrar aos irmãos os primórdios da perseguição contra a pessoa do próprio Senhor Jesus. Quero citar as advertências de Jesus aos seus servos quanto às perseguições que estes enfrentariam. Também eu quero estudar com os irmãos sobre Paulo de Tarso, o perseguidor da igreja. Semana passada eu falei sobre o mundo do apóstolo Paulo. Hoje eu quero falar sobre Paulo de Tarso como o perseguidor da igreja. E quero pontuar algumas perseguições que ele enfrentou depois da sua conversão a Cristo. E também falar sobre as diversas áreas que a igreja vem enfrentando grandes perseguições ao longo dos séculos. Então, para começar, quero mostrar um pouco aos irmãos sobre os primórdios da perseguição da igreja. Amados, a igreja ela foi perseguida e muito perseguida nos tempos de Jesus. Eu posso começar a falar para os irmãos que a prisão, condenação e morte de Jesus
foi resultado de grandes perseguições das autoridades religiosas de Jerusalém. Aqui podemos afirmar que as perseguições à igreja começaram muito antes de Paulo, né? O Evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo 11, versículo 18, diz assim: e os escribas e principais dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, ou seja, buscavam ocasião para matar Jesus. Então, durante o ministério de Jesus aqui na terra, ele mesmo advertiu seus discípulos que chegaria a hora em que qualquer pessoa que os perseguissem e os matassem, pensariam estar fazendo um serviço a Deus. Lá no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1, versículo 2, diz: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Né, irmãos? Veja que coisa terrível. Expulsar os crentes, né, irmão, das sinagogas, os cristãos, e pensar estar fazendo isso a serviço de Deus. Né? Jesus, ele também foi perseguido e ele preveniu os discípulos acerca da perseguição. Então, quando Jesus fez o seu primeiro discurso público, ele falou sobre as perseguições. Né? Jesus foi muito transparente ao afirmar que as perseguições são a realidade na vida de quem abraça o seu evangelho. Né? Está escrito na palavra de Deus: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Né, irmão? Isso aqui é algo terrível que, infelizmente, a igreja, enquanto estiver na terra, ela vai passar, ela vai sofrer perseguições. Jesus fez questão de avisar os seus discípulos quanto às grandes perseguições que eles enfrentariam. Né? Lá no Evangelho segundo o evangelista João 15:20 diz: se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Então a igreja, né, irmãos, a igreja de Cristo, ela não está imune às perseguições. Né? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo 3:12 diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Né, irmãos? Aqueles que quiserem andar corretamente, segundo a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus, ela é clara. Não é? O apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, ele diz: olha, quem quer viver piamente, né? Todos os que querem viver em Cristo piamente vão padecer nessas perseguições, tá certo? Agora, queridos, eu quero mostrar um pouco sobre Paulo de Tarso como perseguidor da igreja. Preste bem atenção. Paulo, ele foi perseguidor da igreja por alguns motivos que eu quero destacar com os irmãos, pelo menos 4. Primeiro, ele foi perseguidor da igreja por causa da sua religiosidade, não é? O apóstolo Paulo mesmo declara que havia sido, lá 1 Timóteo 1:13 diz: blasfemo, perseguidor e opressor, tá certo? Em Atos, capítulo 8, versículo 13, diz: ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então veja que coisa terrível, não é? Então, por ser fariseu, né, da seita dos fariseus, como a gente viu na lição passada, ele amava o judaísmo e odiava tudo que ameaçava a existência do judaísmo. Por essa razão, o apóstolo Paulo via os discípulos de Jesus como inimigos, não é? Aqueles que aceitavam Jesus, os seguidores de Jesus, eles via como inimigo, tornando-se, segundo ele mesmo, perseguidor da igreja. Irmãos, em Atos dos Apóstolos 26,
O apóstolo Paulo confessa ter sido opositor do nome de Jesus, conforme o versículo 9. Carrasco de muitos santos, conforme o versículo 10. Violento, conforme a primeira parte do versículo 11. Furioso, conforme a segunda parte do versículo 11. E um perseguidor implacável, conforme a terceira parte do versículo 11. Veja que coisa terrível. E vale ainda lembrar que ele perseguiu o próprio Jesus ao hostilizar a igreja, se nós analisarmos o versículo 14. Então, o apóstolo Paulo, olha, era tão terrível a sua perseguição por causa da religiosidade que ele tinha, ele não castigava apenas fisicamente, ele também empregava tortura psicológica para induzir as suas vítimas a confessar o que eles não queriam. Era terrível, irmão. Você imagina o que esse homem não fez com os cristãos daquela época. Também o apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja por causa do seu radicalismo. E por causa do seu radicalismo, o apóstolo Paulo se tornou um instrumento na mão dos sacerdotes e anciãos para perseguir a igreja. Né? Ele entendia que, cometendo essas barbáries, atos de selvageria e crueldade, ele estaria defendendo a fé judaica e libertando-a dos hereges. Né? Se você observar lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que perseguiu a igreja de Deus. E ele era admirado por sua nação, por causa da sua paixão nacionalista, né? E denodo em combater o cristianismo. Paulo ele era foi um grande perseguidor, né, da fé cristã. Gálatas 1:13 diz: sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava, sendo ele autorizado a arrastar os crentes de onde estivesse para ser julgados, açoitados e mortos. Veja, irmãos, aonde no que o radicalismo desenfreado, né? Radicalismo sem o Espírito Santo, sem a palavra, pode levar um homem. Eu achei aqui interessante nesse ponto, quero destacar para os irmãos, é que Paulo se tornou instrumento na mão dos sacerdotes e anciãos para perseguir a igreja. Você observa, o radicalismo é como se colocasse um negócio assim, ó, que a pessoa deixa de analisar, de pensar, e passa a observar somente o que o radicalismo determina que ele observe. Né? O apóstolo Paulo também foi perseguidor da igreja por causa da sua ferocidade. O apóstolo Paulo, o autor destaca que ele era como um animal selvagem em busca de uma presa frágil. Né? Em suas próprias palavras, em Atos 26:11, ele diz que estava demasiadamente enfurecido. Né, irmão? A gente leu na leitura de hoje. O coração do apóstolo Paulo estava possuído pelo ódio. Atos capítulo 9, versículo 1 diz: e Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Você observa, ele respirava ameaça e morte. Era um homem que vivia determinado para aquilo. Né? O temor de Ananias, em Atos 9:13, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém, refletia o temor dos crentes à pessoa de Paulo. Né? Atos 9:21, e todos os que o ouviam estavam atônitos. Né, irmãos? Os irmãos sabiam da participação do apóstolo Paulo na morte de Estevão. Está lá, Atos 7:58, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Né? E ele mesmo, o apóstolo Paulo mesmo, confirma a sua participação lá em Atos 22:20. Então, a igreja conhecia os males que esse homem violento fazia à fé dos crentes, né? Das prisões, açoites e mortes decorrentes de suas ações de ferocidade. Já era um homem que estava tomado, possesso, né, irmãos, em perseguir. Também o apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja por causa da sua cegueira espiritual. E você observa que eu estou falando de um homem inteligente, poliglota, né, irmãos? Educado nas melhores universidades da época, né? Um homem que falava vários idiomas, um homem culto.
mas era um homem que espiritualmente era cego. Então, no auge da sua ignorância espiritual, o apóstolo Paulo se tornou uma bandeira para os perseguidores da igreja. Não é? Como um fariseu fanático, ele tinha a convicção de que a sua missão era acabar com a fé cristã, perseguindo, matando e prendendo os crentes daquela época. Então, a sua postura autoritária e arrogante fazia ser violento, usando grande força contra homens e mulheres, sem qualquer compaixão, acreditando que estava agindo corretamente. Efésios 3, e a primeira parte do versículo 6 diz: segundo o zelo perseguidor da igreja. Não é? O apóstolo Paulo imaginava piamente que, com esse comportamento, ele agradava o próprio Deus. Né? E por isso não via problemas em prender de arrastar presos para Jerusalém os que professavam contra o nome de Jesus. Né, irmão? Isso aqui é terrível. Então, observa, Deus nos guarde, né, irmãos, de cegueira, de sermos cegos espirituais. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Agora, logo após a sua conversão, o perseguidor se tornou perseguido por amor a Cristo. Certo, irmãos? Então, os sofrimentos da vida do apóstolo Paulo começaram imediatamente após sua conversão e se seguiram por toda a vida. Tudo aquilo que ele fez, que ele praticou, ele sofreu na própria pele e, por que não dizer, um pouco mais. Então, aqui eu posso analisar com os irmãos algumas das suas primeiras aflições. Como, por exemplo, as suas primeiras aflições não quer dizer que elas foram fracas. Por exemplo, foi ameaçado, apedrejado e açoitado. Então, as primeiras perseguições ao apóstolo Paulo foram violentas. Então, ainda nos primeiros passos da fé, foi ameaçado de morte pelos judeus. E viveu a terrível experiência de ser apedrejado quase até a morte. Né, irmãos? E ainda em diversas ocasiões, o apóstolo Paulo ele foi açoitado por causa do evangelho de Cristo. Por exemplo, está lá, ameaçado até a morte, a gente pode analisar Atos 9, 23. Apedrejado até a morte, Atos 14, 19. E algumas situações em que foi açoitado, como, por exemplo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e 25. Também o apóstolo Paulo enfrentou prisões, né? Ele foi preso. Então, ele enfrentou diversas prisões e todos os danos que lhes podiam proporcionar nas prisões. Aqui é importante destacar que todas as prisões que as Escrituras Sagradas relatam sobre o apóstolo Paulo, elas foram injustas. Apesar disso, elas foram de muito grandes proveitos espirituais tirados de cada uma delas, tá certo? Um deles foi a produção de 4 cartas inspiradas pelo Espírito Santo, as famosas cartas da prisão, não é? Que são as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Não é, irmãos? 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, aliás, inspirado pelo Espírito Santo a partir da prisão. Também o apóstolo Paulo sofreu a terrível dor da rejeição. Tá certo, irmão? Pense numa dor psicológica e terrível. Então, foi uma dor sentida por Paulo ainda nos primeiros dias de convertido, não é? A rejeição. Então, os cristãos, eles, a princípio, não acreditavam na conversão do perseguidor. Não é? Não é uma coisa assim que a ficha caia, demorou um pouco. Eles pensavam que a conversão de Saulo era um disfarce, né, para que ele tivesse acesso à igreja local e depois viesse a destruir a igreja local. Também o apóstolo Paulo perdeu o status social que ele tinha, padeceu fome e sede. Né? Então, por ter nascido em Tarso, da Sicília, eu já comentei semana passada que ele ganhou direito à cidadania romana, né, que era algo que cabia apenas aos nobres.
Além disso, o apóstolo Paulo desfrutava de um altíssimo conceito entre os religiosos da época. Ora, o homem foi criado aos pés do sábio Gamaliel, né? O fato é que ele perdeu tudo isso por amor a Cristo, né? Perdeu tudo. E ainda, somado a isso tudo, veio fome e sede. Eu quero mostrar aqui aos irmãos também algumas áreas que a igreja vem sofrendo no decorrer dos tempos, algumas perseguições, não é? Que a igreja vem sofrendo no decorrer dos tempos. Por exemplo, na maioria dos países do mundo, a igreja ela não sofre mais com fogueira, forca. Entretanto, irmãos, lembrando que ainda há países que os cristãos são enforcados, né? Países onde os cristãos são mortos, são fuzilados, são apedrejados até a morte. Mas na maioria deles, a igreja não sofre mais com fogueira e forca, mas há outros tipos de perseguição, que no caso também se enquadram na nossa realidade. Perseguições essas que, de igual modo, elas tentam impedir o avanço da igreja, né? Aqui eu posso citar alguma delas. Por exemplo, a perseguição jurídica institucional, né? Essa perseguição ela se dá pelo fato de autoridades, jornalistas, intelectuais, professores e artistas, ou seja, pessoas de um alto poder, detentores de um alto poder de influência, né? Muitas vezes exigem que os cristãos não tenham o direito de expressar seus valores, opiniões, princípios e doutrina em qualquer espaço da sociedade. E há muitas vezes uma violação dos direitos mais básicos do ser humano, quando ele é cerceado ao direito de expressão. Há diversas cidades, queridos, que o evangelho não pode mais ser pregado fora das igrejas, né? Na esfera institucional, leis estão sendo criadas, além de outros métodos que estão sendo articulados, digamos assim, todos os dias, para impedir o avanço da igreja. Então, sendo proibido em várias situações aspectos à liberdade de expressão por parte dos cristãos. Também, queridos, eu posso destacar a perseguição ideológica e moral. Então, a partir dos valores morais, se caracteriza a perseguição pela rejeição dos princípios cristãos, né? Ser cristão está se tornando algo vergonhoso para muitos, não é? Também eu posso destacar aqui a legalização de comportamentos imorais, né, irmãos? Que cada dia estão se tornando legais e estão se tornando comuns no meio das pessoas. E também, por que não citar, a demolição dos valores absolutos. Há até uma luta para destruir, por exemplo, o próprio conceito de família. Pai, mãe, filhos, né? Há uma luta para tirar, apagar dos livros, das leis, da sociedade, o nome pai e o nome mãe. Isso é uma coisa terrível, querido. Isso é uma coisa diabólica, inclusive. É uma perseguição terrível e silenciosa à igreja, mas que a igreja precisa estar muito atenta a isso. Também a perseguição cultural e acadêmica, não é? Além da perseguição tradicional, há a perseguição mais sofisticada, que se dá no campo cultural, como, por exemplo, na música. Quando há um estímulo, vamos supor, ao consumo de drogas, ao amor livre, à prostituição e ao escarnecimento do cristianismo. É interessante que não é preconceito falar sobre o cristianismo, mas sobre vários outros assuntos, sim, né? Quer dizer, é algo a gente refletir. Também a perseguição na área da literatura, através de livros que tentam minar o cristianismo, buscando destruir o avanço da igreja. Também a teledramaturgia, né? Por meio de novelas, filmes e desenhos animados que tentam destruir os valores e a doutrina cristã. E também pela cultura popular,
por meio das festas, como, por exemplo, o carnaval, algumas manifestações folclóricas e crendices populares. Também pela ciência, no que diz respeito à teoria da evolução, ateísmo, racionalismo, humanismo, relativismo, né? E tantas outras coisas aí. E também pela arte, com a sua subjetividade, abrindo espaço para as mais diversas manifestações religiosas sincréticas, bem como ao culto ao corpo, né, irmãos? Algo terrível quando se fala em relação à perseguição da igreja. Também a perseguição física. Nós temos, irmãos, ainda hoje, muitos relatos de grandes perseguições que a igreja passa em países por causa da sua fé. Ainda hoje nós temos cristãos que são martirizados, igrejas que são devastadas, missionários que são escravizados em campos de concentração, não é? Submetidos a trabalhos forçados. Mas, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento, mortes, muitos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. É importante aqui frisar, queridos, que nenhuma perseguição vai calar a igreja do Senhor. E que, apesar de toda a violência empregada com açoites, prisões, apedrejamentos e morte, muitos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Aleluia. Aqui eu posso concluir, não é, que caso a igreja fosse uma mera organização humana, com certeza ela já teria sido destruída pelas grandes perseguições. Mas exatamente pelo fato da igreja ser uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, é por isso que a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos ânimo, alegria em ministrar essa lição. E, irmãos amados, se empolguem em perguntar ali, né, anotar suas dúvidas, suas colocações, levar para perguntar ao professor e também o professor desenvolver alguns desafios, porque dentro de cada tópico desse que eu falei, não é? Eu comento rapidamente, assim, por cima, vou dando uma ideia de cada tópico, mas dentro de cada tópico desse dá para a gente fazer uma ampla discussão sobre o nosso papel como cristãos e o que nós enfrentamos hoje em dia, não é? Mesmo em meio à nossa sociedade de aparentemente liberdade para a pregação do evangelho, mas que tipo de perseguições nós percebemos que estamos passando? O que realmente é perseguição, o que é manha, não é? O que está previsto na palavra de Deus e o que não está. Que Deus abençoe, que você tenha uma excelente aula na presença de Jesus Cristo e se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 3 dessa rica lição desse trimestre. Um forte abraço, queridos, e a paz do Senhor a todos.